começar o assunto do nosso programa de hoje, falando sobre a suficiência das Escrituras, lembrando que o nosso Deus, nosso bom e poderoso Deus, ele tem se revelado ao homem desde o princípio da criação. E quando nós olhamos para a obra de criação, para todas as maravilhas de Deus na criação, para a beleza, para a grandeza, para a complexidade que nós encontramos na boa criação de Deus, então nós aprendemos de Romanos, capítulo 1, que a divindade e o poder e a majestade de Deus estão revelados ali, já na obra de criação. Porém, depois da queda do homem, ainda lá no Éden, nossos primeiros pais, Adão e Eva, a revelação de Deus na obra da criação não era suficiente para reconduzir o homem ao seu estado de comunhão com o Criador. Não era suficiente para a obra de criação esse papel de pedagogo, esse papel de guia, de condutor do pecador de volta para o seu Criador. Então, foi necessário que o nosso Deus ele condescendesse à nossa fraqueza, à nossa pecaminosidade, à nossa incapacidade, porque nem mesmo a luz da razão, nem mesmo o resquício qualquer que tenha sobrado da imagem de Deus, nada disso era suficiente para nos reconduzir a Deus. Foi necessário que Deus se revelasse de maneira especial, que Deus ele viesse ao encontro do homem e que ele revelasse na história da humanidade a história da salvação. Então, quando falamos sobre essa revelação especial de Deus, nós estamos nos referindo àquela revelação de Deus que anunciou o Salvador, que revelou o plano salvador de Deus. Isso começa já lá no Jardim do Éden, depois da queda, quando Deus aparece ao homem e lá ele anuncia aquilo que é conhecido como o proto-evangelho. Gênesis capítulo 3, versículo 15, aquela promessa mãe do Salvador, que foi desabrochando nas eras seguintes, com os patriarcas, depois com os profetas, foi intensificado na lei, e por fim se cumpriu quando o Filho de Deus veio a esse mundo, como o autor aos Hebreus escreve já no primeiro capítulo, tendo Deus falado antigamente aos pais, pelos profetas, de muitas maneiras, falou-nos nos últimos dias, por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro sobre todas as coisas. Então, esse papel especial dessa revelação que Deus está dando, por meio da qual Deus está se utilizando para levar o pecador ao conhecimento do seu estado deplorável de miséria, de incapacidade, de perdição, de condenação, de culpado, debaixo da ira de Deus. E desse estado de consciência de pecado e de condenação, então Deus guia o pecador que olha para seu estado de miséria e sabe qual é o resultado final disso, a condenação. Então esse pecador, pelo Espírito Santo e pela palavra revelada, é conduzido até o Salvador Jesus Cristo. Então, esse é o pano de fundo geral daquilo que nós chamamos de revelação especial. Essa revelação especial, ela começou no Éden, terminou no Apocalipse, e não há mais necessidade de revelação. Não há mais necessidade de complemento dessa revelação. Tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação já foi revelado e já está registrado nas Sagradas Escrituras. Então, isso é suficiente. Aquilo que Deus nos revelou nas Sagradas Escrituras é suficiente para o homem ser salvo. Tudo que o homem precisa saber para ser salvo já está revelado nas Sagradas Escrituras. Por isso, chamamos as Escrituras de suficiente. Ela é palavra de Deus suficiente. E quando falamos sobre a Escritura como palavra de Deus suficiente, palavra de Deus suficiente,
nós deixamos de fora aqueles livros chamados apócrifos que não fizeram parte do cânon das Sagradas Escrituras, que foram reconhecidos pela Igreja de Deus desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, isto é, os 39 livros canônicos do Antigo Testamento e os 27 livros canônicos do Novo Testamento. Quando o assunto é a salvação do pecador, quando o assunto é revelar ao pecador o plano de salvação, quando o assunto é revelar o Deus que é o salvador do pecador, então, a autoridade é as Sagradas Escrituras. Nós reconhecemos essa autoridade das Sagradas Escrituras não necessariamente porque a igreja diz que a Bíblia é as Sagradas Escrituras, mas porque nós podemos ter esse testemunho da própria Escritura, porque a própria Escritura é quem está se revelando como palavra de Deus, é ela própria quem está se autenticando, é ela própria quem está dando testemunho de Deus e testemunho dela mesma. Então a igreja, ela não é quem dá autoridade às Sagradas Escrituras. O que a igreja faz é reconhecer a autoridade que as Sagradas Escrituras já têm. Podemos ver que no princípio, particularmente no cenário do Novo Testamento, quando a Bíblia ainda não existia como um bloco de livros canônicos como nós temos hoje, os livros estavam circulando nas igrejas e o próprio apóstolo Paulo, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele instrui as igrejas a que depois de terem lido a sua carta naquela congregação, que ele compartilhasse essa carta com outra congregação e também fizesse uso de cartas que ele havia escrito para outras congregações. Então, essa prática de compartilhar as Sagradas Escrituras, elas foram um processo fundamental para o estabelecimento do cânon. E o Espírito Santo guiou esse proceder no meio das igrejas para, aos poucos, ir rejeitando todo tipo de escritos que não tinha autoridade apostólica, nem tinha vindo da pena dos apóstolos, nem daquelas pessoas mais próximas aos apóstolos que tinham tido a autoridade dele. Você pode, por exemplo, observar um texto interessante, é o texto de Lucas. Nós sabemos pela pesquisa histórica e por testemunhos internos que Lucas escreveu não apenas o Evangelho, que leva o seu nome, mas também o livro de Atos dos Apóstolos. Interessante porque Lucas, quando ele está iniciando o tratado no Evangelho, ele diz assim, olha, preste atenção, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram. Quem? Até esses que não são apóstolos, mas que estão escrevendo essas narrativas históricas, os acontecimentos, os feitos, os testemunhos, as falas, na vida dos apóstolos, na vida da igreja, pela a operação do Espírito Santo, eles estão escrevendo porque, conforme, versículo 2, capítulo 1 de Lucas, versículo 2 agora, conforme nos transmitiram que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Esta expressão, ministros da palavra, é inclusive um termo muito usado no meio reformado, presbiteriano em geral, para se referir àquele oficial que dentre os presbíteros foi separado particularmente para administrar a palavra de Deus no meio do povo de Deus. Então, esses ministros da palavra, que desde o princípio foram chamados, incluindo os apóstolos, eles deram testemunho, por exemplo, daquilo que Lucas estava pesquisando e redigindo. Então, ele continua dizendo, igualmente a mim, quer dizer, entre tantos que empreenderam uma narrativa coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, esse é o versículo 1, Lucas diz, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem,
dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então aprendemos aqui do próprio Lucas que o trabalho de investigação, de organização, de pesquisa, de recolhimento dos testemunhos foram, por sua vez, autenticados pelos apóstolos do Senhor Jesus e por aqueles que foram do Senhor ministros da palavra. Então, quando nós estamos lendo as Sagradas Escrituras, a autoridade vem dela mesma, não vem da igreja. A Bíblia não é o que ela é por causa de uma autoridade que a igreja tenha dado ou uma definição que a igreja tenha dado. Na verdade, quando nós estamos estudando a história da igreja, nós vamos descobrir que quando a igreja, em concílio, ela declara os livros que ela reconhece como canônico, de fato, esses livros já estavam em uso na igreja já há muitas décadas. O que a igreja faz é somente reconhecer em seus concílios antigos os livros que realmente já eram de aceitação comum no meio das igrejas. Então, isso de fato mostra a autoridade que esses livros sagrados têm em relação àqueles livros que são chamados de apócrifos, os livros que não têm essa autoridade para definir as doutrinas cristãs, para estabelecer a conduta cristã. Isso não significa que os livros apócrifos sejam em si desprezíveis, isso não significa que eles não tenham nenhum valor histórico, pois muitas informações históricas, às vezes nós apreendemos de alguns desses livros chamados apócrifos, mas eles não têm autoridade em questão de doutrina, em questão de vida cristã. Então, por isso nós fazemos essa distinção entre aquilo que é a palavra de Deus autoritativa, que nos foi legada pelo Espírito Santo e que já está registrado na Bíblia Sagrada. Nós distinguimos isso dos livros apócrifos que não têm essa mesma autoridade. Deixe-me dizer ainda uma outra coisa. As Sagradas Escrituras, ela já está completa. Nós não precisamos de mais alguma coisa. Aquilo que Deus estabeleceu para a sua igreja como plano de salvação, em resgatar o pecador, em transformar esse pecador e incluí-lo na igreja e prepará-lo para a vida eterna, que nós começamos a gozar agora em Jesus Cristo e vamos gozar por toda a eternidade. Então essa revelação ela está completamente inserida nas Sagradas Escrituras. Se alguma coisa que nós estamos buscando nós não encontramos, aquilo então não é parte do plano de salvação que Deus propôs revelar-nos. Nós já lemos em Deuteronômio 29, que as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Mas as coisas reveladas, isso é para nós e para nossos filhos. Eu vou voltar sobre isso no final para falar da responsabilidade de nós instruirmos diariamente as nossas congregações, as nossas famílias, os nossos filhos com essa palavra autoritativa. Então veja, uma vez que a Bíblia já contém completamente tudo que Deus já revelou para o nosso bem, então qualquer coisa que o homem venha propor como de utilidade, como sendo de revelação divina, se ele julga que isso tem qualquer valor para ele, então fique com isso, mas isso não tem autoridade sobre a igreja. Isso não tem autoridade em questão de fé. Isso não tem autoridade em questão de conduta cristã. Eu digo isso não somente pensando, talvez você que está do outro lado, você está pensando em muitos evangélicos de nossos dias, que acreditam que Deus continua revelando coisas. Isso é um ponto, mas não somente isso, porque do lado de cá tem também aqueles que, até mesmo em alguns casos,
bem próximos dos reformados, que estão alegando que na revelação natural Deus ainda tem algo para revelar para a igreja e para o mundo. Então, no centro tem as Sagradas Escrituras, perfeita, completa, mas nós temos experimentado em nossos dias uma tensão que vem dos dois lados, de um lado evangélicos, pentecostais, que estão sugerindo que a palavra de Deus ela não é suficiente, que o cristão precisa de alguma coisa a mais. Ele precisa que Deus continue revelando alguma coisa sobre a vida dele, como de valor para a sua fé, para o seu fortalecimento, para a sua edificação. Do outro lado, aqueles que alegam que na criação há muito mais a ser revelado, particularmente quando a criação fornece leis fixas que regem certo conhecimento, e então alguns estão dizendo que esse conhecimento regido por essas leis são revelação de Deus para nós, que devem ser seguidos e inclusive devem ser inseridos na revelação de Deus. Embora talvez muitos evangélicos e pentecostais não digam a mesma coisa, que a revelação que eles acreditam que continuam deva ser colocado dentro das Sagradas Escrituras, mas realmente no final das contas, se ele está dizendo que Cristo continua revelando mais coisas, então isso poderia ser escrito e então ser inserido nas Sagradas Escrituras. Só que nós já lemos na Palavra de Deus, em Apocalipse, que no Apocalipse 22, que se alguém acrescentar qualquer coisa à palavra dessa profecia, será acrescentado também os flagelos descritos nesse livro. E quem tirar qualquer coisa dessa profecia, também lhe será tirada a sua parte no livro, na árvore da vida. Então, para nós, cristãos, e particularmente cristãos de tradição reformada, a palavra de Deus, ela somente tem a autoridade sobre a vida humana em matéria de fé e de vida, e também só ela é perfeita, completa. Então, não tem nada que possa realmente, nem supostas revelações do Espírito Santo, conforme alguns evangélicos e pentecostais estão sugerindo, nem os acréscimos que alguns estão sugerindo vêm da ciência, mas também nem confissão de igreja, nem decisão de concílio, nem antiguidade, nem maioria, nada pode ser acrescentado às Sagradas Escrituras. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes alguns estão acusando os reformados de estarem acrescentando algo às Sagradas Escrituras quando eles estão falando e defendendo a sua confissão de fé, a sua confessionalidade. Mas mesmo a confissão de fé, e eu gostaria de ler para você, se você está em casa agora e pode pesquisar na internet, ou se você já tem uma cópia da Confissão Belga, a Confissão Belga é uma das confissões de fé que compõe o padrão doutrinário das igrejas reformadas pelo mundo, e as igrejas reformadas do Brasil também adotam esta confissão. O artigo 7 da Confissão Belga diz assim, no segundo parágrafo: não se pode igualar escritos de homem às escrituras divinas, por mais santos que tenham sido os autores. Não se pode igualar a verdade de Deus, costumes, popularidade, antiguidade, sucessão de tempo de pessoas, ou concílios, decretos e resoluções. Pois a verdade está acima de tudo, e todos os homens são mentirosos e mais leves do que a vaidade. Por isso rejeitamos de todo o coração tudo o que não está de acordo com essa regra infalível, conforme os apóstolos nos ensinaram. E aqui ele cita 1 João 4:1, provai os espíritos se procedem de Deus. E 2 João 10, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa. Então, as igrejas de Jesus Cristo, e falando particularmente nas igrejas de tradição reformada, elas nunca falam sobre a sua confissão de fé, sobre a sua confessionalidade, como alguma coisa que está acima
da Escritura. Foi Moisés Gomes deixou aqui uma pergunta, porque muitos evangélicos têm dificuldade de reconhecer e aceitar somente a palavra de Deus como a autoridade suficiente para os cristãos. Isso realmente é interessante. Quando eu vim de igreja evangélica, fui nascido e criado em um ambiente evangélico, e a ênfase, a forte ênfase que é dada no Espírito Santo nas igrejas evangélicas e pentecostal, mas não sobre a obra plena do Espírito Santo, mas aquela ênfase que é dada no que diz respeito a uma continuidade dos dons do Espírito Santo, dons de revelação, por exemplo, falar em línguas, interpretar línguas. Então, existe infelizmente uma ênfase muito grande sobre esses aspectos, porque eles tratam como se isso fosse marca do batismo com o Espírito Santo. E como um cristão evangélico, nascido em um meio evangélico pentecostal, eu acreditava nessas coisas. E isso há uns 12 anos atrás, 13 anos atrás, eu comecei a visitar o Centro de Literatura Reformada, lá em Recife, o CLIRE. Para você que é da região, se você não conhece, é bom conhecer. E nós pretendemos no futuro iniciarmos um projeto de CLIRE aqui também em Caruaru. E algo semelhante está funcionando também lá em Cabo Frio. A igreja de Cabo Frio deu início a um projeto de sala de leitura, onde, além dos livros, pessoas podem ter acesso a livros para leituras e até cursos e palestras lá. Então, o projeto Sala de Leitura lá em Cabo Frio é um projeto que segue mais ou menos aquilo que o CLIRE funciona já há muitos anos, há dezenas de anos aí. E eu comecei a visitar o CLIRE na época em que o pastor Kennedy Wuest, ele estava expondo um livro do autor Sinclair Ferguson, que o título é exatamente O Espírito Santo. E eu passei 2 anos, na minha igreja ainda, mas passei 2 anos toda segunda-feira, rigorosamente, participando dos estudos que estava sendo oferecido no CLIRE. E naquele momento, sobre esse livro, eu peguei toda a exposição do livro. Como um evangélico pentecostal que achava que nós é que tínhamos o conhecimento do Espírito Santo, eu realmente me surpreendi, porque em todas aquelas aulas sobre o Espírito Santo, eu realmente fiquei humilhado, envergonhado, porque eu, de fato, não aprendi nada sobre a obra do Espírito Santo, senão que o Espírito Santo batiza e faz as pessoas falarem línguas estranhas. Isso era tudo que a gente ouvia, e de vez em quando curava. Mas nesse livro realmente foi exposto que o Espírito Santo, ele é o Espírito Criador, ele é o Espírito Redentor, ele é o Espírito Revelador, ele é o Espírito Santificador, ele é o Espírito que, por meio de Cristo, une pecadores a Cristo. Eu ouvi sobre tanta coisa que o Espírito Santo opera na vida dos pecadores, ligando ao corpo de Cristo, que eu simplesmente nunca tinha aprendido. Então, eu acho, Moisés, pensando sobre sua pergunta, o que em parte pode explicar a dificuldade de muitos evangélicos em aceitar a suficiência da Escritura é que eles estão aprisionados em uma teologia que foca erradamente em apenas um aspecto e ainda de maneira equivocada em apenas um aspecto da obra do Espírito Santo, que seria a obra do Espírito Santo em conduzir os apóstolos como boca de Deus desse mundo para proferir em nome do Senhor a verdade de Deus. Então, os apóstolos e profetas do Novo Testamento. Só que com a conclusão do cânon, de fato, esse trabalho já terminou. Hoje nós podemos falar sobre profetas, como o ministério do ministro da palavra pregando, mas o ministério dos profetas de hoje, que são os ministros da palavra, eles são um ministério profético não de trazer nova revelação, mas de soprar essa revelação que já está escrita e fazer com que essa revelação chegue até o povo de Deus que está congregado ali no culto.
Então isso é o ministério profético dos pastores, dos ministros da palavra atualmente. Então eu daria essa sugestão, possivelmente tem outras maneiras de responder isso. Eu queria aproveitar ainda algum tempo para dizer uma coisa. Você que tem acesso à internet, você pode pesquisar aí no seu navegador. Tem um artigo que foi traduzido recentemente intitulado O que Deus revela no Grand Canyon. O Grand Canyon, talvez você já saiba, é uma região geográfica nos Estados Unidos que tem aqueles paredões rochosos enormes, que são lugares turísticos. Pessoas do mundo inteiro viajam para lá para conhecer o Grand Canyon. Então, por ser uma manifestação extraordinária da criação de Deus, ele foi tomado como tema desse artigo. Mas o propósito desse artigo, que Deus revela no Grand Canyon, é para chamar a atenção para uma sugestão que alguns cristãos, até mesmo reformados, e usando, eu li para você o artigo 7 da Confissão Belga, mas eu quero ler agora para você o artigo 2 da Confissão Belga, que diz assim. O primeiro artigo falou sobre a existência de Deus. Então, no artigo 2, como conhecemos a Deus? Então, a Confissão Belga vai dizer o seguinte: nós o conhecemos por dois meios. Primeiro, pela criação, manutenção e governo do mundo inteiro, visto que o mundo, perante os nossos olhos, é como um livro formoso em que todas as criaturas, grandes e pequenas, servem de letras que nos fazem contemplar os atributos invisíveis de Deus. Isto é, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 20. Todos esses atributos são suficientes para convencer os homens e torná-los indesculpáveis. Então observe como a Confissão Belga conclui essa parte. Essa revelação de Deus na criação, ela é suficiente para deixar o homem indesculpável. Por quê? Porque ela é clara o bastante para revelar a existência de um Deus que é poderoso e sábio. Revela a divindade de Deus. Mas, em segundo lugar, esse artigo vai dizer: nós conhecemos a Deus, Deus se faz conhecer ainda mais clara e plenamente por sua sagrada e divina palavra, isto é, tanto quanto nos é necessário nesta vida para a sua glória e para a salvação dos que lhe pertencem. Então veja, o que esse artigo está ensinando é que de fato tem duas fontes de revelação acerca de Deus, e a revelação natural sim é uma fonte de revelação, sempre foi e continua sendo, porém ela não é suficiente para revelar o mistério da salvação ao pecador. Mas ela é suficiente para revelar a divindade de Deus e deixar o pecador indesculpado, porque ele sabe que existe um Deus, mas não recorre a ele. Então, alguns que trabalham na área das ciências e estão pleiteando que as novas descobertas científicas, cada vez que o homem descobre mais coisa, ele está descobrindo mais sobre Deus. Isso é a argumentação de alguns que defendem a continuação da revelação de Deus por meio da revelação especial. E muitas vezes eles estão usando o artigo 2 da Confissão Belga, porque eles estão dizendo, veja, o próprio artigo está dizendo que a criação é como um livro diante dos nossos olhos, em que todas as criaturas grandes e pequenas servem de letras que nos fazem contemplar os atributos invisíveis de Deus. Então, eles estão defendendo que quando eles investigam alguma coisa e descobrem mais alguma coisa, então eles descobrem mais sobre Deus. Isso deve ser aceito como parte da revelação. Mas nesse artigo, que eu já mencionei para vocês, o que Deus revela no Grand Canyon, o Dr. Nicholas Rottier, ele deixa muito claro que tudo que o homem tem descoberto nas suas pesquisas científicas
na criação, tudo que eles têm descoberto é mais sobre a própria criação. Então, se o homem pesquisa no Grand Canyon e descobre muito mais coisas no seu relevo, na sua composição, na propriedade dos seus minerais, eles estão descobrindo mais coisas sobre a própria criação. Então, eles descobrem muito mais sobre a criação, mas não descobrem nada mais sobre Deus. Porque aquilo que de Deus pode ser conhecido na criação já está exposto aos nossos olhos. Aquilo que nós podemos conhecer de Deus por meio da criação não precisa da pesquisa científica. Isso é revelado pelo próprio Deus na criação, como ela se apresenta patente aos nossos olhos. Mas se Deus revela a si mesmo, mais particularmente e mais especialmente, então ele faz isso por meio da sua palavra, e como nós já falamos, ele já o fez, já completou, e nós temos tudo o que precisamos conhecer de Deus para a sua glória e para a nossa salvação nas Sagradas Escrituras, que são suficientes para nós. Tá certo? Então, de um lado, a atenção da ciência com suas descobertas, pleiteando um lugar na revelação de Deus. Do outro lado, evangélicos, pentecostais, que acham que Deus continua revelando mais coisas hoje em dia que devem ser aceitas como úteis para a vida de fé e edificação das pessoas. E o cristianismo histórico defendendo que as Sagradas Escrituras é suficiente para a glória de Deus e para a salvação do pecador. Então, essa verdade antes da Reforma Protestante, ela estava ofuscada pelas invenções humanas, mas ela foi recuperada e preservada nos símbolos de fé das igrejas reformadas, presbiterianas, das igrejas continentais e também de outras igrejas de tradição reformada. Então, quando você, querendo conhecer mais sobre isso, vá às confissões reformadas, tá bom?